Olá galera, tudo bom? Aqui é o professor Flávio Cortá. Estamos aqui para corrigir o plano de estudo da prova do nosso primeiro trimestre de Biologia, beleza? E aí nós vamos resolver agora as 5 primeiras questões que estão relacionadas principalmente à circulação, não só no organismo humano, como no organismo dos outros animais também, tá bom? Então não vamos ficar restritos apenas ao sistema cardiovascular humano, mas aos tipos de circulação que existem em outras espécies que nem possuem o sistema cardiovascular propriamente dito. Vamos dar uma olhadinha? Bem, esse esqueminha que está aqui, ok? Ajuda a gente a resolver a primeira questão, onde está assim, ó. O esquema abaixo representa de forma simplificada o coração humano. Há grandes vasos que levam sangue dos órgãos e tecidos para o coração e outros que levam sangue desse órgão para outras partes do corpo. Bem, leve uma informação para o dia da sua prova, beleza? Nem toda artéria carrega sangue arterial, nem toda veia carrega sangue venoso, ok? Bem, porque existem as exceções, tá? Nós podemos classificar as artérias como vasos que levam sangue do coração a outras partes do corpo. E qualquer vaso que está trazendo sangue de outras partes do corpo no sentido do coração, nós vamos classificar como veias, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você observar, o lado direito do coração, eu coloquei ali o fundo azul para você entender que desse lado circula o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. É um sangue que está vindo do corpo, ok? E vai desembocar no átrio direito pelas veias cavas. Veia cava inferior, veia cava superior. Então esse sangue com pouco oxigênio, ele desemboca no átrio direito, passa para o ventrículo direito e dali vai para os pulmões por meio desse vaso sanguíneo aqui, que será uma artéria pulmonar. No caso plural, porque são artérias pulmonares. Uma vai para o pulmão direito e a outra para o pulmão esquerdo. Qual o objetivo disso, ok? O objetivo é permitir um processo chamado de hematose, que é a troca de gases, onde vai ficar o gás carbônico que vai cair nos alvéolos pulmonares para voltar, sair do corpo por meio da expiração. E como a pessoa inspirou e o oxigênio chega até os alvéolos, dos alvéolos cai na corrente sanguínea para retornar ao corpo. Quando retorna ao corpo, vem pelas veias pulmonares, ok? Que são esses vasos sanguíneos aqui. Veja só, hein? Veias carregando um sangue que eu deixei de vermelho ali para exemplificar um sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. Viu só? Veia carregando sangue arterial. Então, naquela regra não existe, tá bom? Quando desemboca aqui, desemboca no átrio esquerdo. O coração se contrai, ok? O átrio manda esse sangue para o ventrículo esquerdo e ele sai do coração pelo vaso mais calibroso do corpo, que é a artéria aorta. Vamos dar os nomes aqui para ficar mais fácil na hora do nosso estudo, ok? Bem, essas aqui, ó, essas duas aqui, são as veias cavas, ok? Que trazem sangue do corpo para o coração. Aqui manda, o vaso que manda sangue do coração para os pulmões, bem, se está saindo do coração são artérias, beleza? E se está indo para os pulmões, não tem outro nome, né? Aqui são as artérias pulmonares. Só desenhei uma, mas são 2 artérias pulmonares, beleza? Do outro lado, tá? Quando o sangue retorna ao coração vindo dos pulmões, se retorna é porque são veias. Se está vindo dos pulmões, são as veias pulmonares, beleza? Cai no átrio esquerdo, passa por ventrículo, ele se contrai e sai daqui para ser distribuído para o corpo inteiro. Essa aqui é a artéria aorta, ok? O vaso mais calibroso do corpo, a pressão tremenda no interior dela, e esse sangue arterial vai ser distribuído para o restante dos tecidos do corpo. No coração humano, letra A. A entrada de sangue rico em oxigênio se dá pelas veias cavas. Esse sangue aqui é um sangue rico em oxigênio? Não, sangue rico em gás carbônico, ok? Que é o sangue que está vindo do corpo no sentido do coração. Está errada a letra A. Letra B. A entrada de sangue pobre em oxigênio se dá pela artéria pulmonar. Aqui, ó, a artéria pulmonar, ok? É a entrada de sangue pobre em oxigênio?
é a saída de sangue pobre em oxigênio na direção dos pulmões e não entrada, beleza? Se você compreende este desenho, não tem como errar essa questão. Letra C, a saída de sangue rico em oxigênio se dá pela artéria aorta? Certíssimo, né? Aqui, ó, o sangue arterial rico em oxigênio sai do coração por meio da artéria aorta. Não temos dúvidas que realmente essa vai ser a letra correta, a letra C. Número 2. O sistema circulatório é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração, sendo que o padrão de divisão das cavidades do coração varia entre os vertebrados. Com relação ao sistema circulatório, é correto afirmar. Letra A. O sistema circulatório é uma novidade evolutiva que surge nos artrópodes, ok? Apresentam circulação fechada, composto por vasos interligados. Grande maioria dos artrópodes tem circulação aberta, aquela que não mantém um contato necessário, inclusive com o sistema respiratório. E isso aí surgiu bem anterior a eles e não no filo dos artrópodes, tá bom? B. O coração dos anfíbios na fase adulta possui 2 átrios e um ventrículo, o que ocasiona uma mistura do sangue venoso com sangue arterial. Nós somos seres tetracavitários, nós temos 4 cavidades dentro do nosso coração. Os anfíbios na fase adulta, quando eles passam a colonizar o ambiente terrestre, eles têm um coração parecido com o nosso, mas que não tem esse septo no meio separando os ventrículos. Consequentemente, o sangue venoso e o sangue arterial, eles se misturam nessa cavidade, o que faz a circulação deles ser menos eficiente do que a nossa, inclusive. Está certíssima a letra B. Vamos dar uma olhadinha na letra C também? Letra C. O coração tetracavitário é uma aquisição evolutiva exclusiva dos mamíferos, que possibilita a separação da circulação sanguínea venosa da arterial. Essa divisão por este septo, ok, não é exclusiva dos mamíferos. As aves também possuem essa divisão. Nela, o sangue venoso e arterial, eles também não se misturam, tá bom? Próxima questão, a resposta ficou sendo letra C. Número 3. No desenho, os Cavaleiros do Zodíaco, em determinado momento, os cavaleiros estão disputando o torneio galáctico, em que um dos combates foi entre Seiya e Pégaso e Shiryu de dragão. Durante a disputa, o coração de Shiryu acaba parando por causa dos ferimentos. Porém, Seiya salva o amigo, acertando mais uma vez seu coração e fazendo ele bater novamente. O fluxo de sangue constante é o que mantém o corpo funcionando, visto que durante a grande circulação, o sangue sai do coração pela ou pelas... Então, olha só, ele quer saber da grande circulação. Grande circulação é aquela na qual o sangue sai da artéria aorta, vai para o corpo inteiro, para todas as partes do corpo e retorna pela veia cava até o átrio direito. Ele trata assim, ó, artéria pulmonar para os pulmões. Bem, as artérias pulmonares levam sangue para os pulmões na pequena circulação. Por que pequena? Porque o trajeto é curto, visto que o coração e os pulmões estão muito próximos uns dos outros, né? Não é isso aí. Letra B, a artéria aorta para o resto do corpo, certo? A grande circulação começa pela artéria aorta, indo para o corpo todo, retornando ao coração pela veia cava, no átrio direito, certíssima a resposta. Por que não seria a letra C? Veia pulmonar para os pulmões. As veias pulmonares estão trazendo sangue ainda dos pulmões para o coração. Letra D, veias cavas para o resto... As veias cavas não transferem sangue para o restante do corpo, trazem sangue do corpo para o coração. E por último, a artéria aorta para os pulmões. A artéria aorta não envia sangue para os pulmões, envia para o restante do corpo o sangue que já está oxigenado. Beleza? Resposta letra B de bola. Questão número 4 agora, turma, ok? A pressão parcial de oxigênio no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Em condições normais, espera-se que, letra A, a pressão de oxigênio da veia pulmonar seja menor do que o ventrículo direito. Bem, as veias pulmonares estão trazendo sangue oxigenado que veio dos pulmões. O nível de oxigênio delas é elevado, ok? E aqui, ó, no ventrículo direito, é o sangue que está vindo do corpo na direção do coração, paupérrimo em gás oxigênio, pobre em gás oxigênio. Então, a pressão aqui de gás oxigênio vai ser maior e não menor.
Letra B, a pressão de oxigênio no átrio esquerdo mais uma vez, muito oxigenado, é maior do que o da veia cava. Sim, tem mais oxigênio nesse sangue aqui, que é um sangue arterial, do que na veia pulmonar, tá bom? Na veia cava, beleza? E letra C, pode ser letra C? A pressão de oxigênio no átrio esquerdo mais uma vez, é menor do que o ventrículo direito. Por que se isso aqui é um sangue venoso? Não tem lógica, não foi para os pulmões ainda sofrer hematose. Letra D, a pressão de oxigênio na artéria pulmonar é essa, que está levando sangue ainda para os pulmões, é maior do que na veia pulmonar. Não, porque na veia o sangue já está oxigenado, tá bom? Letra E também não é, porque está dizendo que a pressão de oxigênio na artéria pulmonar é maior do que na veia cava, ok? O nível de oxigênio aqui e na artéria pulmonar é o mesmo, o sangue ainda não passou pelos pulmões. Resposta letra B de bola. Número 5 agora. A respeito do coração, assinale a alternativa correta. Os nódulos atrioventricular e o sino atrial são responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco. Certíssimo. O que é o nódulo, os nódulos, o que são os nódulos atrioventricular e o sino atrial, ok? Eles controlam, eles emitem impulsos elétricos que fazem os átrios se contraírem para que o sangue vá para os ventrículos e depois para que o sangue saia dos ventrículos, saindo do ventrículo direito que vá para os pulmões, saindo do ventrículo esquerdo que vá para o restante do corpo. Se há uma falha aí, o coração pode começar a fibrilar. Essa fibrilação, a falta do ritmo cardíaco, ocasiona a paralisação do sangue dentro desses vasos, dentro do coração, impede a oxigenação e é impossível a manutenção da vida dessa forma, né? Quando as pessoas usam um desfibrilador, aquela máquina, né? Que eles encostam no peito e dão uma espécie de choque na pessoa, é para estimular esses nódulos a produzirem de novo seus impulsos elétricos, fazendo com que as fibras musculares possam voltar a se contrair num ritmo, numa frequência ideal para bombear esse sangue para os pulmões e para o resto do corpo. Então, no meu desenho, por exemplo, nunca vocês vão ver o átrio direito e o ventrículo direito cheios de sangue ao mesmo tempo, ok? Porque quando o ventrículo está cheio de sangue, quando o átrio está cheio de sangue, por exemplo, os ventrículos estão bombeando o sangue deles, o ventrículo direito para os pulmões e o esquerdo para o restante do corpo. Quando eles ficam vazios, é que o sangue está embaixo, aqui em cima, nos átrios, é bombeado para eles e eles voltam a ficar cheios novamente, tá bom? Então a resposta com certeza é letra A. Agora vamos dar uma olhadinha nas questões referentes à genética. As 5 próximas questões estão trabalhando com esse tema, beleza? Tá assim, ó. Uma mulher com sangue tipo AB deu luz a uma criança com sangue tipo B. Olha aqui, ó. Uma mulher, sangue tipo AB, deu luz a uma criança, tá nessa forma, porque não importa se é do sexo masculino ou feminino, ok? Do tipo de sangue B. Bem, 2 homens reivindicam a paternidade dessa criança, né? Um tem sangue tipo A e outro sangue tipo B. Como é que esses tipos sanguíneos eles podem ser representados, né? Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele pode ser IA, que não diz nada sobre a história dele, né? Sobre quem são os pais, o que os pais eram, nada disso. Ele pode ser heterozigoto, ele pode ser IA, ou seja, ter um gene para o tipo A e ter um recessivo do O, ele vai continuar sendo A da mesma forma. E a mesma coisa vai valer para esse carinha aqui. Ele vai poder ser IB, ou seja, só gene para o sangue tipo B, mas ele pode ser heterozigoto. Ele pode ter também um gene recessivo do Ozinho, ele vai continuar sendo do grupo sanguíneo B, tá bom? Então, olha só, dá para saber só com essas informações quem é o pai, o possível pai dessa criança? Não dá, porque, por exemplo, se essa criança é B, essa mãe, você tem certeza que ela é AB. Se ela é B, ela é IA e B. Se a criança nasceu B, o que ela doou para essa criança? O IB. Agora, para a criança ser B, esse pai aqui, ó, se ele doar essezinho,
essa criança continua sendo do grupo sanguíneo B. Se esse pai doar qualquer um dos Bs aqui, ou se doar também o Izinho, essa criança vai continuar sendo do grupo sanguíneo B. Então, conclusão, não tem como a gente saber, né? O certo era a gente saber, por exemplo, o que os pais deles eram, né? Se eram O, se eram heterozigotos, se eram AB, por exemplo, aí nós teríamos alguma luz. Mas, infelizmente, com essas informações apenas, não é possível. Se você olhar na letra D, está escrito assim, ó, devido à incerteza acerca do genótipo desses homens, qualquer um deles poderia ser o pai da criança. Essa vai ser a nossa resposta, porque não tem como saber com precisão se é o cara que é do grupo sanguíneo A ou do grupo sanguíneo B. É totalmente possível. O que nós sabemos? Que o do tipo A só vai poder doar o que para essa criança? O Izinho, né? Porque senão, se mandar um A, vai ficar IA e B. Ele vai ser do grupo AB e a criança é só B. Enquanto o cara que está reivindicando aqui a paternidade, que é do grupo B, ele pode mandar qualquer B, mas pode enviar também o Izinho, a criança vai ser heterozigota, vai continuar sendo do grupo sanguíneo B da mesma forma, tá bom? Então essa criança pode ser IB ou IBzinho, não tem a menor diferença ali, tá bom? Resposta é letra D de dado. A próxima questão, para mim, é uma das mais legais, tá? Tá assim, ó. Joana é míope e é do tipo sanguíneo A. Aqui, galera, Joana está sendo representada aqui, ok? Miopia é um caráter recessivo. Como a palavra míope começa com a letra M, a gente vai usar Mzinho para aqueles indivíduos que forem míopes, tá bom? Aqui, ó, Mzinho, esse lado de cá pintado se refere à miopia, tá bom? Ela, vamos contar aí, ó, ela se casou com Pedro, que tem visão normal e é do tipo sanguíneo AB. Ela é A, ele é AB e tem visão normal, por isso que nós não pintamos aqui. Flávio, mas por que você colocou aqui, ó, deixa eu só consertar a perninha aqui, por que você colocou aqui já que ele é Mzão e Mzinho? Você vai ver pelas próximas informações aqui, ó. Sabendo que a mãe de Joana é do tipo sanguíneo O, bem, se a mãe de Joana é do grupo sanguíneo O, só pode doar Izinho para ela. Então, Joana é heterozigota, já que está dizendo a questão que ela é A, ela só pode ser IA e Izinho, ok? O genótipo dela já foi totalmente definido, né? Ela é IA e Izinho, Mzinho e Mzinho. E Pedro vai falar alguma coisa agora, ó. E o pai de Pedro é míope, ok? Então, se o pai de Pedro é míope, só pode doar para Pedro o Mzinho. Se Pedro não é míope, só pode ter um Mzão aqui. Qual é o genótipo de Pedro? Ele é IA e B, porque ele é do grupo sanguíneo AB, Mzão e Mzinho. Então, já conseguimos determinar isso aí numa boa. Qual a probabilidade de o casal ter uma menina de visão normal e do tipo sanguíneo A? São 3 as perguntas aqui, ok? Primeiro, ó, de ser uma menina é sempre 1 sobre 2, porque existem 2 sexos, ok? E depois, de ser do grupo sanguíneo A e ter visão normal. Bem, de ter visão normal, se eu pegar Joana e cruzar aqui com o genótipo de Pedro, Mzinho com Mzão, Mzão e Mzinho, Mzinho com Mzinho, está aqui, Mzinho com Mzão, aqui o heterozigoto aqui, e Mzinho com Mzinho, está aqui. Bem, a chance de nascer uma criança de visão normal é 1 sobre 2, aqui está 1 sobre 2. E agora tem a terceira pergunta, né? Deles terem uma criança do grupo sanguíneo A. Se nós cruzarmos aqui, ó, ela, IA com IA, IA, grupo sanguíneo A. IA com IB, IA e B, grupo sanguíneo B, AB. Izinho com IA, Izinho, grupo sanguíneo A. Izinho com IB, IBzinho, grupo sanguíneo B. 25% de chance de nascer uma criança do grupo sanguíneo AB, 25% B e 50% ou 1 sobre 2 do grupo sanguíneo A. Então, nós completamos a nossa ideia aqui agora. Como esses eventos eles acontecem de forma independente, pela regra da probabilidade, nós utilizamos a regra do E. Então, nós multiplicamos esses resultados. O resultado vai ser 1 sobre 8. Ok? E aí, consequentemente, a resposta será a letra B de bola. Beleza? Boa questão, né? Vamos lá. Questão número 8 agora, temos que ter bastante atenção.
Imagine que em um dado mamífero, a cor da pelagem seja condicionada por 3 alelos. O alelo P, que determina a pelagem preta, o C, que determina a cinza, e o B, que determina a pelagem branca. Considere que o alelo P é dominante sobre o B. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O alelo P, ele é dominante sobre o B, por isso está o sinal maior aqui, tá? Ou seja, na presença dele, o B não se manifesta, o animal nasce preto, tá bom? E depois ele diz que há dominância do alelo C sobre os alelos P e B. Ou seja, o C é dominante sobre o que determina o preto e sobre o que determina o branco. Ele prevalece. O que determina o fenótipo cinza prevalece sobre o preto e sobre o branco. Então ali tem bastante lógica para a gente conseguir seguir aqui a questão, tá bom? Então vamos lá. Em um experimento envolvendo 5 cruzamentos, foram utilizados animais com 3 tipos de pelagem. Aí ele mostra os resultados para a gente aí, tá bom? Os cruzamentos e seus resultados são apresentados na tabela abaixo. A tabela está aí na sua mão. Não vou colocar no quadro, observa ela direitinho, tá bom? Se os machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento 2 forem acasalados com fêmeas de pelagem preta provenientes do cruzamento 5, espera-se que entre os descendentes nasçam o quê? Qual é a porcentagem, tá bom? Então, olha só. Ele quer machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento número 2, ok? No cruzamento número 2, nós temos aí branco, aqui ó, branco, que foi cruzado com cinza, tá bom? Por que eu sei que esse é o genótipo? Porque, olha só, os animais que nasceram aí são 50% branco, ok? E 50% cinza. Então, olha só, se eu cruzar aqui, por exemplo, é possível eu ter esse animal cinza aqui? É possível, porque, olha só, Bzão com Bzão, Czão com Bzão. Então, olha só, se esse B se encontrar com esse C, forma um indivíduo cinza. Se ele se encontrar com B, gera um branco. Se esse B se encontrar com C, gera o cinza de novo. Se o B se encontrar com B, gera um branco. Ou seja, é desse cruzamento que nós temos 50% dos indivíduos da pelagem cinza e 50% da branca, que não nos interessa no momento. Tá ok? Depois ele fala aí pra gente aí, ó, cruzando este animal aqui, se ele é cinza e tem um gene branco que é de um dos seus progenitores, ele é heterozigoto, cruzou com o animal, depois ele quer aqui, ó, com fêmeas pretas provenientes do cruzamento 5. Dá uma olhadinha no cruzamento 5. É preto com branco, 100% preto. Olha só, tu sabe que preto é dominante sobre branco. Qual é o genótipo dos pais desse animal aqui? Só pode ser PP e BB. PP de preto, BB de branco, todos eles serão heterozigotos. Aqui, ó, PB. 100% são animais o quê? Pretos, porque aqui o caráter preto é dominante sobre o branco. Se eu cruzar esses dois indivíduos, esse é o resultado que eu vou ter. Dá uma olhadinha, ó. C com P, CP. Esse animal vai ser o quê? Cinza, porque o C é dominante sobre o P. C com B, CB, ele continua sendo cinza, porque C também é dominante sobre B. B com P, PB, preta, porque preta é dominante sobre branco. E B com B, BB, branco, não tem como ser outra coisa. 50% cinza, 25% preta e 25% branca. A alternativa correspondente a este resultado é a alternativa da letra E. 25% preto, 50% cinza e 25% branca. Beleza? Próxima questão, a penúltima questão, é sobre linkage, né? Nós aprendemos em sala de aula que linkage se refere a genes que estão no mesmo cromossomo, ok? E não obedecem, né, às regras necessariamente da segunda lei de Mendel, por exemplo, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse cromossomo aqui, onde era para ser o genótipo assim, ó, Bzão, Rzão, Bzão, Rzão. Era para ser assim, ok? No outro era para ser Bzinho, Rzinho, Bzinho, Rzinho. Mas por que está aqui Bzão, Rzinho e aqui Bzinho, Rzão? Porque na intérfase, ok, acontece um fenômeno chamado de crossing over, que é a troca de parte das cromátides, beleza?
Isso é importantíssimo porque isso aumenta a variabilidade genética dos seres vivos, as diferenças que existem entre seres da mesma espécie. E como houve troca aqui, ó, desses pedacinhos aqui, ó, tá bom? Agora o genótipo passou a ser o quê? Desse cromossomo, Bzão, Rzão, e a outra cromátide, Bzão, Rzinho. A outra, esse aqui é a parte parental, essa aqui é a parte parental. Ó. Parental não muda nada, porque não sofreu crossing over. Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho, não mudou nada. E a parte que houve a troca, ficou Bzão, Rzinho, e do outro lado, Bzinho, Rzão. Sabe o que ele quer saber aí? Ele quer saber o seguinte, ó, a taxa, que é a distância existente entre os genes Bzão e Rzão. Ele dá pra gente o seguinte, ó. Ele coloca aqui, existe um valor errado nessa questão que eu quero que você corrija aí agora, tá? Ele botou o seguinte, ó, que a taxa de Bzão Rzão é de 48% e meio. Beleza? A taxa de Bzinho Rzinho é de 48% e meio. E ele colocou que o Bzão Rzinho era de 2% e meio, mas não é. Conserta aí, por favor. É de 1,5, 1% e meio, tá bom? E o do Bzinho Rzão também é de 1% e meio e não 2,5 como está aí na sua folhinha, tá? O que ele quer que a gente calcule agora? A distância, né? Olha só, quanto mais distantes estão os genes no mesmo cromossomo, maior é a facilidade para que se ocorra o crossing over. Quanto mais próximo eles estão, mais difícil fica, tá? Conclusão. Quando que eu sei aqui, ó, quem são os genes que se recombinaram e quem são os parentais, aqueles que não sofreram mudança. Tá vendo o Bzinho Rzinho? Bzinho Rzinho é o parental, não sofreu qualquer mudança. Olha o Bzão Rzão do lado de cá. Mesmo que esse desenho não tivesse agora para você na sua explicação, você saberia que esses aqui são os parentais e que esses aqui são os recombinantes. Sabe por quê? Porque sempre os recombinantes, os genes recombinantes, ok? Eles têm uma taxa menor que em 50%. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Se você somar aqui, ó, 48% e meio, vai dar o quê? 97%. E se tu somar 1,5 com 1,5, dá o quê? 3%. Esses 3% são os genes recombinantes. E os 97% são aqueles que se referem aos parentais. Vamos calcular? É muito fácil, beleza? Você pega o seguinte, ó, você pega, para calcular a distância, você pega os genes recombinantes e você divide pelo total, ok? Ou seja, distância é igual. Qual a taxa dos recombinantes? Não é de 3%? Beleza? Qual a taxa total? Não é 100? Se você dividir isso aqui, você vai ter 0,03%, tá bom? Ou 0,03. Se você transferir isso para a porcentagem, 3%. Ou seja, 3% a gente vai transferir para a unidade que responde à distância existente entre esses genes. Quando a gente fala, por exemplo, de distância, a gente não fala em quilômetros. Quando a gente fala em massa corporal, a gente não fala em quilogramas. Quando a gente fala em distância existente entre os genes, nós chamamos de unidades recombinantes ou unidades Morgan, ok? Então aqui, ó, serão 3 unidades recombinantes ou 3 unidades Morgan. Por que Morgan? Porque foi quem fez esses estudos e descobriu essa relação entre os passos dos genes. Beleza? Então, na letra D, você vai substituir o número 5 morganídeos por 3 morganídeos.
beleza? Não existiria gabarito se nós permanecêssemos dessa forma, tá? Então, na letra D, você coloca o número 3, porque a distância é de 3 unidades morganídeas ou de 3 unidades recombinantes, beleza? Última questão agora. Vamos agora para a última questão, questão número 10. Em tomates, a característica planta alta é dominante em relação à característica planta anã, e a cor vermelha do fruto é dominante em relação à cor amarela. Então, essa é a relação, ó. O caráter alto é dominante sobre a anã e a vermelha é dominante sobre a amarela. Beleza? Um agricultor cruzou 2 linhagens puras, planta alta com fruto vermelho com planta anã com fruto amarelo. Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos, deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si, obtendo 320 plantas. Então, olha só, ele cruzou aqui, ó, uma planta com esse genótipo, azão, azão, vezão, vezão, ok? Então, esse azão, azão aqui representa a planta alta, porque para ser planta anã tem que ser azinho, azinho. Com uma planta, ela era alta e vermelha. Por que vermelho está representado como vezão, vezão? Porque é um caráter dominante em relação ao amarelo. Então, para você ser anã, tem que ser recessivo na primeira e para ser amarelo tem que ser recessivo na segunda. Porque a presença de um azão aqui determina que ela seja vermelha e a presença de pelo menos um vezão aqui determina que ela será... a presença de um azão aqui determina que ela será alta e de um vezão aqui determina que ela será uma planta vermelha, beleza? Desse cruzamento, qualquer união que houver aqui, você só vai gerar indivíduos duplo heterozigotos. Azão, azinho, qualquer azão daqui com qualquer azinho daqui, vezão, vezinho, qualquer vezão daqui com vezinho daqui, o genótipo é esse. Ele cruzou 2 plantas com esse genótipo e aí o resultado foi esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Qualquer gameta aqui, ó, esse azão com esse vezão, vai formar um gameta azão-vezão. Esse azão com vezinho, gameta azão-vezinho. Azinho com vezão está aqui, azinho com vezinho está aqui. Como a outra planta tem o mesmo genótipo, a gente pega esses gametas e colocamos aqui na horizontal também. O que nós temos que fazer agora? Juntar esses gametas, né? Vamos fazer a fecundação aqui, ó. Este aqui com este, azão, azão, vezão, vezão. Este com aquele... azão, azão, vezão, vezinho. A gente vai completando, ó. Azão, azinho, vezão, vezão. Esse com aquele lá, azão, azinho, vezão, vezinho. Esse com esse aqui, azão, azão, vezão, vezinho. Esse com esse aqui, azão, azão. Vamos completando, são 16, hein? Azão, azinho, vezão, vezinho. Este com o último, azão, azinho, vezinho, vezinho, vê se está certo. Está. Esse com esse aqui vai ser azão, azinho, vezão, vezão. Esse com esse, o resultado você coloca aqui, azão, azinho, vezão, vezinho. Esse com esse aqui, recessivo no primeiro, dominante no segundo. Esse com o último lá, azão, tem azão não, azinho, azinho, vezão, vezinho, certo? Esse com esse aqui, heterozigoto, ó. Azão, azinho, vezão, vezinho. Esse com esse, azão, azinho, vezinho, vezinho. Este com o penúltimo, azão, azinho, vezão, vezinho. E o último, azinho, azinho. Bem, vamos lá, vamos ao que ele quer na questão, tá? Esse total aqui representa 320 indivíduos, tá? O número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre características desejadas, que são plantas anãs com frutos vermelhos, estão corretamente em. Então, ele quer anãs com frutos vermelhos. Para ser anã, tem que ter o quê? Ok? No primeiro par, tem que ser recessivo, ok? E no segundo, se ele quer vermelho, tem que ter pelo menos o quê? Um dominante. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem alguma planta anã, ó, alta, alta, alta e alta. Alta, alta, alta e alta. Alta, alta, anã, ok? Essa planta é anã e ela é vermelha? Sim, porque tem pelo menos um dominante aqui. Então, nós vamos marcar aqui, ó, 1,
Essa é anã? Sim, também vermelha, porque tem um dominante aqui, ó, no segundo par, tá bom? Não é anã e é vermelha. E a última, apesar de ser anã, ela tem a coloração amarela, tá bom? Se nestes quadros, todos esses quadros juntos representam 360 indivíduos, ok, ao total, nós vamos dividir pela quantidade, ok, de indivíduos que apresentam a característica. Por exemplo, esse aqui representa um 20, 20, 20, tá bom? Por quê? Se eu dividir isso aqui por 16, cada quadrinho desse representam 20 indivíduos. Como nós temos 1, 2, 3 aqui, nós vamos multiplicar por 3, ou seja, isso representa 60 indivíduos, tá bom? 60 indivíduos sendo anões, ok? E tendo a coloração avermelhada, tá bom? Só que ele não parou por aí. Ele fala no final o seguinte, ó. E as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre as características desejadas. Bem, para ser anã, ok? Ele tem que ter o quê? Azinho. Beleza? Para ser vermelha, tem que ter pelo menos um dominante. Não é isso? Vira sua folha aí. Tem até a letra E, ok? Na minha impressão aqui, nós ficamos com 2 folhinhas, beleza? Para que você tenha um indivíduo aí que seja anão e que seja vermelho, qual é o genótipo que a gente vai ter que cruzar para poder chegar a isso aqui, 100%, tá bom? Por exemplo, se do lado de cá eu tiver anã e do lado de lá anã, beleza? E do lado de cá eu tiver vermelho e vermelho, qualquer gameta do lado de cá que se juntar com qualquer gameta do lado de cá vai dar o quê? Plantas anãs e aqui, ó, plantas vermelhas. Ou seja, se eu pegar este indivíduo aqui, por exemplo, ó, este indivíduo com esse genótipo aqui, ó, homozigoto para os dois, só que para o primeiro recessivo e para o segundo dominante, ao cruzar esses indivíduos, eu sempre terei plantas anãs e vermelhas. Se você der uma olhadinha na letra E, está dizendo o seguinte, que o resultado foi 60, certinho, esperado, 20, 20, 20, tá bom? E que você tem que usar plantas homozigotas em relação às duas características. Ó, homozigota e homozigoto, com uma diferença, né? Aqui é homozigoto recessivo e aqui é homozigoto dominante. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido. O plano de estudo hoje foi um pouquinho mais longo, né? Genética requer bastante atenção mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, ok? Um abraço.